Literatura. Afinal de contas, o que é literatura? Quais são as características da literatura? Quais são os gêneros da literatura? Qual é a função da literatura? Tudo isso vocês vão descobrir assistindo a este vídeo. Então, fiquem por aí, porque sem mais delongas, eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, por que a literatura é chamada de a arte da palavra. Olá pessoal, eu sou a Prof. Kátia e hoje eu vou falar sobre literatura. Afinal de contas, por que a gente diz que a literatura é a arte da palavra? Isso, gente, é um pensamento muito antigo, remonta os tempos latinos da antiguidade. A palavra literatura no latim quer dizer saber ler e escrever bem. A literatura também é a arte da palavra porque ela usa a palavra como matéria-prima, expressando subjetividade e emoção. E isso, gente, a gente encontra tanto em textos orais quanto em textos escritos. Agora, nós vamos conhecer as características, os gêneros e a função da literatura. Características da literatura. É uma arte, a literatura é uma arte que usa a palavra para expressar da melhor maneira possível as emoções, a subjetividade, os sentimentos das pessoas. A linguagem, gente, utilizada na literatura, muitas vezes, ela é chamada uma linguagem conotativa. O que é uma linguagem conotativa? É uma linguagem diferente da linguagem denotativa. Sim, Kátia, mas o que é denotativa e conotativa? Linguagem conotativa é aquela linguagem muito utilizada na literatura e principalmente nos textos muito subjetivos, como os poemas, por exemplo, que utilizam, então, palavras, estilos diferenciados da linguagem denotativa, que é uma linguagem do real, é a linguagem concreta, né? E quando a gente pensa em poesia, a gente logo percebe essa questão da conotação, porque são palavras escolhidas a dedo para expressar sentimentos, emoções, subjetividade. Então, muitas vezes palavras que saem do seu uso real estão dentro de poemas, né? Então, isso é linguagem conotativa. Outra coisa, né, gente? A literatura não precisa ter uma função utilitária. Ela é não utilitária. Ela não está ali para registrar somente alguma coisa. E quando eu estou falando de literatura que não tem uma serventia utilitária, eu estou falando de literatura, a arte da literatura. Eu estou falando da literatura dos livros, dos romances, das novelas, dos contos, dos poemas, das peças de teatro. É essa literatura que eu estou falando. Porque se a gente pegar um outro conjunto de textos, por exemplo, a literatura científica, a literatura jornalística, a literatura histórica, essa sim tem uma função utilitária. Mas a literatura como ficção, como entretenimento, não é utilitária, ela não precisa ter uma utilidade, tá, gente? E outra característica fortíssima da literatura é a subjetividade. Então, muitas vezes, a gente vai ser levado a conhecer mundos criados pela subjetividade do autor. Lembro agora do livro 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É um típico exemplo de literatura clássica, de literatura que trabalha a questão da ficção, de literatura de entretenimento,
mas também de literatura para reflexão. E por que eu lembrei desse livro quando eu falei da subjetividade dentro da literatura? Porque ali a gente tem a subjetividade, os pensamentos, as emoções, as reflexões do escritor Gabriel Garcia Marques, que cria uma cidade fictícia, que é Macondo, e dentro dessa cidade tem uma família, que é os Buendia, que vai ser, nessa história vai ser contada toda a trajetória dessa família, que não existe. E aí, a partir da subjetividade do Gabriel Garcia Marques, a gente vai conhecer esses personagens nesse lugar e a gente vai embarcar na dele. Ele está contando uma mentira que para nós é uma verdade. Para nós como leitores, né? A gente acompanha aquela história como se fosse uma verdade. No fundo a gente sabe que não é uma verdade, mas a gente embarca no do autor. Então isso é muito interessante dentro da literatura. Essas são as características, vamos dizer, principais da literatura, tá? E quais são os gêneros de texto que a gente encontra dentro da arte literária? A gente tem 3 gêneros de texto, tá? Que a gente chama de gêneros literários. O gênero lírico, o gênero narrativo e o gênero dramático. O gênero lírico são os poemas, os sonetos, as odes. São todos aqueles textos que têm características específicas que tratam das emoções e muitas vezes trazem o eu lírico para dentro dos textos. Os gêneros líricos podem ser verso ou prosa, eles podem ser escritos em verso ou prosa. Por que eu falei em verso ou prosa? Porque verso a gente conhece, são os poemas, né? Mas prosa, gente, também tem textos escritos em prosa que estão dentro do gênero lírico. Por exemplo, o livro Iracema, do José de Alencar, o grande escritor do romantismo brasileiro. Ele é considerado uma prosa poética devido à intensidade emocional que o escritor coloca nesse texto, em prosa, que não é em estrofes, né, que não é em verso. Bom, mas a gente também o gênero narrativo. Eu coloquei aqui gênero narrativo ou épico, por quê? Porque são textos que contam histórias. Então, dentro do gênero narrativo estão todos aqueles textos que contam histórias. Ele pode ser narrativo ou ele pode ser épico. São textos conhecidíssimos da gente, tá? São os romances, contos, novelas. E para diferenciar um do outro, eu tenho 2 exemplos. O primeiro exemplo é do gênero narrativo. Então, Dom Casmurro, o texto de Machado de Assis, ele é um gênero literário narrativo. Ele é um romance, ele não tem um herói, mas ele tem personagens. Aí, se a gente for pensar em um texto narrativo épico, gênero narrativo épico, Ilíada e Odisseia, textos da antiguidade que falam de heróis épicos, né? As epopeias da antiguidade. Então vamos ter ali os nossos heróis. Essa é a diferença de um para o outro. E temos também o gênero dramático, que são aqueles textos criados exclusivamente para serem encenados. Então, peças teatrais, tragédias, comédias, farsas, todos fazem parte do gênero literário dramático. Mas, afinal, qual é a função da literatura? É bem importante a gente entender por que a literatura é essencial para a nossa vida. Por exemplo, a literatura contribui para a formação da identidade das pessoas. Toda vez que você lê um livro de literatura, um romance, um conto, uma novela, você se conecta com aquela história. E você pode formar a sua identidade a partir dela, conforme o que o autor escreveu. A literatura também tem como função provocar empatia. Quem nunca leu um livro literário e não se colocou no lugar de certo personagem, que atire a primeira pedra.
Quem nunca ficou com pena da Capitu, do Dom Casmurro, de Machado de Assis? Quem nunca ficou com raiva do João Romão, do livro Curtiço, de Aloysio de Azevedo? Quem não chorou com a morte de Bertoleza, do livro Curtiço, de Aloysio de Azevedo? Isso é provocar empatia, você se conecta com aquele personagem ou os personagens e passa a sentir o que ele sente. A literatura também faz com que a gente reflita sobre o nosso mundo e sobre o mundo de outros tempos. Quantas vezes a gente não está lendo um livro mais antigo, uma literatura clássica mais antiga, século XIX, século XX, e percebe imediatamente que aqueles problemas ainda estão presentes na nossa sociedade. E tem também a função de preservação cultural. Literatura, a arte da palavra, também é cultura. E ler literatura também é preservar a nossa cultura. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Vou parando por aqui. Agradeço a todo mundo que ficou comigo até o final. Inscreva-se aí no canal, deixem um like, comentem qual texto vocês querem que eu analise aqui no canal. E, por último, mas não menos importante, um recadinho. Para quem estiver precisando de ajuda com a literatura do vestibular ou com a redação das provas, é só me chamar lá no meu Instagram, que é o @profkatia, e aí a gente conversa. Dito isso, vou parando por aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.